Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de Química, no qual, no lugar de horas, estivessem alguns elementos dispostos de acordo com seus números atômicos, como mostra a figura abaixo. Beleza, temos aí a figura do relógio. Agora, deem uma olhada aqui na questão, o que ela diz pra gente. O que se pode falar sobre os elementos hélio e sódio que estão aqui nesse relógio, ó, o hélio e o sódio, em relação às ligações químicas, à estabilidade, à localização na tabela periódica e à distribuição eletrônica, e a regra do octeto? O que a gente pode falar sobre isso aí para esses dois elementos? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho deles, né? Primeiro, dá para a gente observar os números atômicos do hélio e do sódio a partir desse relógio, né? Ó, vou começar falando do hélio. O 12 aqui, o magnésio, ele está bem no lugar da hora 12. O hidrogênio no lugar do 1, o hélio no 2, o lítio no 3 e assim por diante. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Como a questão mesma já disse, ó, eles são dispostos de acordo com seus números atômicos. O número atômico ele é igual ao número de prótons, tá bom? Então a gente sabe que o hélio tem um número de prótons igual a 2. Agora, mais algumas coisinhas a gente pode discutir. Se o número atômico dele é igual a 2, o número de prótons também vai ser igual a 2. E o número de elétrons do átomo de hélio ele deve ser igual a 2, a não ser que o hélio esteja fazendo algum tipo de ligação química para compartilhar elétrons, para perder elétrons ou para ganhar elétrons, tá? Mas se ele não está fazendo nenhuma ligação química, ele está ali sozinho, então ele vai ter um número de elétrons também igual ao número de prótons. Então ele tem 2 elétrons também, ok? Agora vamos lá. A gente sabendo que ele tem 2 elétrons, 2 prótons, número atômico é igual a 2, a gente já pode discorrer sobre algumas coisas. Primeiro, em relação a ligações químicas, o hélio ele faz ligações químicas? No geral, não. Por que não? Porque o hélio ele é um gás nobre. Os gases nobres eles já têm a sua estabilidade, tá? O gás, eu coloquei que ele é um gás nobres, ele é um gás nobre, tá? Mas os gases nobres eles têm uma estabilidade. Vai ser a próxima coisa que a gente vai falar aqui, né? Os gases nobres eles são estáveis. Então o hélio é estável. Se ele já é estável, ele não tem muito porquê de fazer ligações químicas. As ligações químicas são feitas porque os átomos eles querem adquirir estabilidade. Como? Se eles fizerem ligações químicas, eles podem ter uma distribuição eletrônica, uma configuração eletrônica igual a dos gases nobres. O hélio ele já é um gás nobre, ele não precisa se ligar a ninguém para ter uma configuração eletrônica igual a dele. Ele já tem a configuração eletrônica dele. Então ele não precisa fazer ligações químicas para ficar mais estável, ok? Agora, sobre a localização na tabela periódica, todos os gases nobres eles estão no mesmo lugar. Eu vou colocar aqui numa tabela para a gente analisar. Olha só, o hélio ele está aqui em cima, ó, He, bem aqui, estou marcando ele, ó, bem no cantinho. E que lugar é esse? Ele está no grupo ou família 18 ou grupo ou família 8A, tá bom? Então, ó, tem o hélio, depois vem aqui o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, tá bom? Essa tabela está em inglês, mas são esses elementos químicos, estou falando eles em português mesmo, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Bom, pessoal, então a gente descobriu que o hélio ele está lá no grupo 18, tá? Então a gente pode dizer que a sua localização na tabela periódica é o grupo 18 ou a gente pode colocar, a gente poderia dizer que ele está na família 8A, né? Aqui 5, 6, 7, 8A, belezinha? Tá, e o que mais a gente pode falar? O que mais ele pergunta aqui, ó? A distribuição eletrônica dele. Se ele tem só 2 elétrons, a distribuição eletrônica é bem tranquila, né? Bem facinho. É basicamente um S2. O que significa isso? Significa que o hélio ele tem
um nível 1, ele tem nível 1, ele tem um subnível S, e ele tem 2 elétrons dentro desse subnível S que está dentro desse nível 1. Então, ele tem 2 elétrons no total, tá? 2 elétrons. Se a gente fosse desenhar um átomo de hélio, ele teria, então, dentro do seu núcleo, 2 prótons. Qual que é a massa de um átomo de hélio? Vamos dar uma olhada lá na tabela? Olha só, a massa do hélio é 4, tá? A massa atômica dele, que é bem próxima do número de massa. Se é igual a 4, significa que ele tem 2 prótons e 2 nêutrons dentro desse núcleo, né? Então, vou colocar assim, ó, bolinha. Essas bolinhas com maisinho são prótons e as bolinhas sem nada são nêutrons. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Como ele só tem o nível 1, é a mesma coisa de eu falar que ele só tem a camada 1. Opa, camada K. Que camada 1, professor? Camada K, tá? Nível 1 ou camada K. Se eu falo que ele tem um subnível S, é a mesma coisa de eu estar falando que ele tem a subcamada S, tá? Ou seja, a camada K, o nível 1, na eletrosfera, é uma camada onde vão ter 2 elétrons, ok? Então, a gente pode colocar aqui, ó, eu vou colocar em azul esses 2 elétrons para diferenciar eles dessa linha. Tá um elétron aqui, tá outro elétron aqui. Tranquilo? Então, a gente tem o nível 1 ou camada K, né? Ou camada K. Tranquilo, pessoal? Então, esse daí seria um átomo de hélio. Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar sobre ele? A distribuição eletrônica e a regra do octeto. Sobre a regra do octeto, o hélio, embora seja um gás nobre, ele é o único gás nobre que não segue a regra do octeto. Ele não tenta ter, ele não terá 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Porque a camada 1, o nível 1 aqui, ele só suporta 2 elétrons. E o hélio, ele só tem 2 prótons dentro do seu núcleo. Ele não aguentaria ter uma segunda camada, tá? E ter essa segunda camada completamente cheia de elétrons, com 8 elétrons. Esses prótons que estão aqui no núcleo do hélio, eles não aguentariam segurar todos esses elétrons. Tá? A estabilidade dele ela é feita na primeira camada mesmo, ok? Então, quando falam, mas os gases nobres não têm 8 elétrons na sua camada de valência? Sim, exceto o hélio. O hélio não, ok? Então, basicamente, essas são informações sobre o hélio. Vamos falar agora um pouquinho do sódio também, né? Vamos falar as mesmas coisas, só que para o sódio, que é um metal. Isso é importante eu colocar também. Ele é um gás nobre, logo ele é um ametal, tá bom? O hélio não é um metal. A gente tem agora informações sobre o sódio, Na. Ele tem um número atômico igual a 11, o que pode ser observado aqui, ó, nesse relógio. O número atômico dele é 11, por isso que ele está na 11ª hora. Se o número atômico dele é 11, o número de prótons dele é 11 também, o número de elétrons dele será igual a 11, e a gente pode fazer a distribuição eletrônica para ele. Lembrando que o diagrama de Linus Pauling começa assim, ó, 1s2, depois vem 2s2, 2p6, 3s2, aí temos aqui 3p6, tá? Eu não vou continuar, mas desceria, né, 4s2, depois teria 3d6, 3d10, tá? A gente não precisa utilizar todos esses valores. Ó, vamos aqui, ó, só no que a gente utilizaria seriam esses valores aqui, ó. 1s2 foram 2 elétrons, aí sobe. 2s2 mais 2 elétrons são 4. 2p6 mais 6 elétrons são 10. 3s, ao invés de ser 3s2, a gente vai utilizar só 3s1. Então, vai ser assim a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Então, essa distribuição eletrônica mostra para a gente que o sódio ele tem o nível 1 com 2 elétrons. O nível 2
São esses dois aqui juntos, tá? O 2s e o 2p, com 2 mais 6, 8 elétrons. E o nível 3, que é a sua camada de valência, com apenas 1 elétron. Então, o sódio seria algo assim. Eu tenho um núcleo, onde tem prótons e nêutrons, tá? E aí a gente vai ter 3 camadas. Vou colocar aqui, ó, primeira, segunda, vai ficar meio torto, mas dá para entender. E a terceira camada, que vai ser a nossa camada de valência agora, tá? Terceira camada. Na primeira camada, quantos elétrons a gente tem? Olha só, 2 elétrons. Então, a gente pode colocar esses 2 elétrons aqui, ó, 2 elétrons. Na segunda camada, nós temos 2 mais 6 elétrons, tá? Porque as duas estão aqui, ó, no nível 2, são 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última camada, onde eu só tenho 1 elétron, você vai colocar um único elétron lá, ok? Então, isso daqui seria um átomo de sódio. Vamos falar algumas informações sobre ele? Bom, o Na, que é o sódio, ele é um metal. Como metal, ele tem uma tendência a perder elétrons, tá? Então, ele tem uma tendência a perder elétrons. Os metais, eles podem fazer ligações químicas de ligações metálicas e ligações iônicas. Geralmente, a gente encontra o sódio fazendo as ligações iônicas, tá? Embora faça ligação metálica também. Então, a gente tem aqui, ó, no geral, a gente vai falar do sódio fazendo ligações iônicas. Exemplo. Um exemplo bem comum que a gente sempre fala é do NaCl, aonde o nosso metal ele se junta com um não metal, que é o cloro, ele perde elétrons para esse não metal, fica com uma carga positiva, o não metal com uma carga negativa, depois os dois se atraem, formam um composto iônico, e esse composto ele fica aqui sem carga porque elas se estabilizam uma com a outra, tá? Mas para que essa ligação iônica seja formada, primeiro o sódio ficou com uma carga positiva, o cloro com uma carga negativa, porque o sódio perdeu um elétron para o cloro, ok? Por que o sódio perde um elétron para o cloro? Porque o cloro é mais eletronegativo, ou seja, tem maior tendência de ganhar elétrons do que o sódio, beleza? Então, ok. O que mais a gente tinha que falar? Vamos voltar lá para as informações básicas. O que pode se falar sobre os elementos, tá? O sódio, em relação a ligações químicas. Falamos sobre a estabilidade. Ele vai precisar fazer ligação química para adquirir a estabilidade, né, a configuração eletrônica de um gás nobre. Vamos naquele exemplo mesmo que a gente está falando, ó, e eu vou utilizar dessa distribuição eletrônica aqui. Observem o sódio, ele vai se juntar com o cloro. Na camada de valência do sódio, vocês viram ali que ele só tem um elétron, enquanto o cloro ele tem 7 elétrons, porque é da família 7A. O sódio da família 1A vai doar, já vou marcar essa informação aqui também, né? Ele é da família 1A, ou família 1, ou grupo 1 apenas da tabela periódica, tá? Vou colocar aqui tabela. Porque a informação ela vai ser pedida, então já vamos deixar marcado. Ele vai perder um elétron para o cloro. O cloro vai ficar com os 8 elétrons, ficou estável, segundo a regra do octeto, carga menos 1 porque ganhou um elétron, e o sódio que perdeu um elétron ficou com carga positiva, ele virou um cátion aqui. Pessoal, o sódio ele não fica triste, tá? Primeiro que ele nem é vivo, mas segundo se fosse, ele não ficaria triste em perder um elétron, porque para ele perder elétron é bom. Ele fica estável. Como assim, professor? Olha a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, não é? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando ele perde um elétron, ele está perdendo esse elétron aqui da camada de valência. Qual ficou a distribuição eletrônica dele? Ficou 1s2, 2s2, 2p6. Como ficaria esse átomo?
Bom, ele tem um núcleo, ele tem agora duas camadas apenas, camada 1, ou nível 1, e o nível de número 2, que seria ali a camada L, né? Como que ficaria? Primeira camada, segunda camada. Na primeira camada, quantos elétrons? Tem 2, professor. Beleza. E na segunda, quantos elétrons tem? Tem 2 mais 6, são 8. Opa! Então ele fica estável, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Se ele perde um elétron para um outro elemento químico, é isso, professor? Isso. Observem que, do jeito que a gente tinha ele antes, ele não estava estável, pois ele não tinha configuração eletrônica de um gás nobre. Quando ele perde essa camada, por que ele perde essa camada? Ela deixa de existir. Porque esse elétron sai daqui. Sem um elétron, a camada não é nada. Ela é só uma região de probabilidade de um elétron andar. Se o elétron não está ali, não existe essa camada mais. A nova camada de valência vai ser agora, ó, a camada K, vai ser a L e não a camada M. E esse metal ele vai ficar estável, perdendo elétrons. E aí ele virou um Na+, se junta com o Cl para formar esse composto NaCl. Só que ele continua esse Na com o seu octeto completo dentro do NaCl. Ok? Ele não vai ganhar aquele elétron novamente. O cloro não devolve, não. Eles vão se juntar, mas o cloro vai ficar com o elétron que era do sódio, e o sódio vai ficar ali sem aquele elétron. Bom para os dois, porque os dois completam seu octeto assim, ok? Então já demos aí mais algumas informações. Falamos agora sobre a localização na tabela, eu posso até mostrar agora ali na tabela para vocês, sobre a distribuição eletrônica e sobre a regra do octeto também. Obviamente não escrevi tudo ali, só que a gente foi falando, eu acho que deu para vocês compreenderem, né? Voltando aqui, ó, na tabela, a gente tem o sódio, olha só onde ele está, ó, Na, número atômico 11, no grupo 1, né, ou grupo 1A, que seria ali a primeira família, a família dos metais alcalinos, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, a gente termina por aqui mais uma videoaula de Química. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, se vocês curtiram essa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal, belezinha? Então é isso daí, pessoal. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações para receberem mais conteúdos assim como esse. E a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Um forte abraço e até mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.